valendo hoje. Então hoje vamos discutir um pouquinho sobre ombro, basicamente sobre uma alteração biomecânica que ocorre nessa articulação, que é chamada de discinese escapular. Alguns chamam também de discinesia escapular. Na verdade, o termo discinesia não é um termo correto, porque cinesia seria o cara vai tentar pegar alguma coisa e ele não consegue. Então ele tem um problema no movimento voluntário, tá? Uma pessoa que tem uma discinese escapular, ele consegue fazer um movimento. Só que para isso ele acaba tendo alguns padrões anormais de ritmo da escápula torácica, por isso que a gente tem usado mais o termo discinese e não discinesia. Só que o entendimento do que é uma discinese escapular é muito importante, porque a maioria dos problemas do ombro ocorre por essa alteração. Até mesmo aquela doença tão conhecida que nós chamamos de síndrome do impacto do ombro. Tá? A síndrome do impacto, muitas vezes eu recebo um diagnóstico de tendinite do supra, vocês vão encontrar muito isso, tá? Ou bursite subacromial. No meu modo de ver, esse diagnóstico está totalmente errado. Tá? Isso é um diagnóstico que, se fosse esse realmente o problema, se eu fizesse um laser no ombro, se eu fizesse um repouso, botasse uma ticoia, o problema estaria resolvido. Tá? Entretanto, a gente sabe que a síndrome do impacto é um conjunto de alterações biomecânicas na escápula, na clavícula, na glenohumeral, que levam a uma sobrecarga anterior do ombro e por um excesso de movimentação, principalmente acima da cabeça, um excesso de pinçamento da cabeça do húmero em relação ao acrômio, tá? Uma aproximação dessas estruturas, eu acabo comprimindo algumas outras estruturas de tecido mole que por ali passam, como o tendão do supra e a bursa subacromial, e dessa compressão às vezes repetitiva, eu vou desenvolver uma inflamação e depois, com o passar do tempo, uma degeneração dessas estruturas. Tá? Se eu joguei tênis ontem e hoje eu cheguei com dor, eu posso até ter uma tendinite do supra. Mas se o cara me procura e ele já tem dor há 3 semanas, há 4 semanas, há 6 meses no ombro, isso já deixou de ser um processo inflamatório, uma tendinite, e já virou muito mais uma tendinopatia ou uma tendinose do supra. Só que novamente eu volto. Se eu começar a analisar somente essas estruturas, se eu fizer um laser, se eu aplicar um ultrassom, se eu fizer um repouso, eu vou melhorar. Mas por que a coisa não é tão fácil assim? Porque eu esqueço de analisar que a alteração biomecânica, alguma coisa ocorreu para me levar a esse pinçamento exagerado dessas estruturas. Tá? E aí eu começo a imaginar que uma das principais formas de se trabalhar uma lesão de manguito, ou desculpe, uma síndrome do impacto do ombro, é o fortalecimento do manguito rotador. Né? Vocês lembram que lá, posteriormente, embaixo da espinha da escápula, eu tenho o infraespinal, embaixo dele o redondo menor, são os dois músculos que compõem o manguito posteriormente, que tem a função de rotação lateral. Tá? Anteriormente eu tenho o subescapular, músculo grande, forte, embaixo do peitoral, que também tem essa função de rotação, só que agora a rotação medial do braço. E no teto eu tenho, em cima da fossa ali, supraescapular, eu tenho o supraespinal, inserido aqui no tubérculo maior, uma importante função de abdução. Então, quando eu penso em uma síndrome do impacto, eu já imagino que provavelmente a cabeça do húmero está acendida. E quando ela está acendida, isso pode ser por uma inibição, uma fraqueza dos músculos do manguito rotador. E por essa ascensão da cabeça, eu acabo aproximando a cabeça humeral do acrômio, comprimindo as estruturas. Então o trabalho de diminuição desse pinçamento, ele se dá muito pelo fortalecimento do manguito rotador, principalmente as estruturas anteriores e posteriores. Quando eu tenho um manguito rotador forte, tá? Eles trabalhando em conjunto, eles acabam abaixando a cabeça do húmero. Eles têm um vetor para puxar o húmero para baixo. Ah, mas puxa 2, 3 centímetros? Óbvio que não. Mas eles trabalhando em conjunto, eles descendem a cabeça alguns milímetros.
diminuindo, portanto, o pinçamento da cabeça do umbro com a estrutura acromial. Tá? Então o manguito rotador a gente não discute que é um dos pontos chaves do tratamento da síndrome do impacto, principalmente quando não há um acrômio ganchoso, quando não há uma alteração óssea, tá, no acrômio. Basicamente o tratamento se dá por aí, pelo trabalho de reforço do manguito. Entretanto, a gente sabe que todos os músculos do manguito eles saem de uma estrutura que nós chamamos de escápula. E a escápula, ela tem os seus movimentos, tá? Principalmente quando eu considero a caixa torácica como um ponto fixo. A escápula é um osso sesamoide, na verdade ela não é um sesamoide, mas ela é um osso que serve de ponto de apoio para várias estruturas que vão movimentar diretamente a glândula humeral. Eu tenho que lembrar quais são os movimentos que a escápula faz. Tá? E por mais que a gente pense, a escápula abduz, ela roda, não roda, hoje o que a gente tem aceito como movimentos do plano escapular são os movimentos de inclinação anterior e inclinação posterior. Então quando eu faço aqui esse movimento, ó, de extensão do braço, tá? A escápula ela inclina anteriormente. Nós também chamamos de tilt anterior da escápula. Quando eu faço esse movimento de flexão, a escápula ela faz uma inclinação posterior. Então, tilt anterior e tilt posterior. Além disso, quando eu faço aqui uma abdução do braço, no plano frontal, a escápula tende a fazer esse movimento, ó. Esse movimento nós chamamos de rotação para cima. Quando eu faço o movimento de abdução, a escápula ela vai acompanhar o movimento do braço. Então esse movimento de abertura da escápula, nós chamamos de rotação para cima. E na descida, na volta, eu tenho a rotação para baixo da escápula. E por último, eu tenho um movimento dela, que é um movimento que até o Newman coloca como ajustamento da escápula. Que seria esse movimento, ó, quando eu faço uma adução no plano horizontal, a escápula faz isso. Imagina o gradil costal aqui, a escápula desliza no gradil costal. Se você parar para analisar um movimento, imaginando um eixo crânio-caudal, a escápula faz isso, ó, esse movimento, que nós chamamos de rotação medial da escápula. Quando eu faço aqui uma abdução horizontal, que a escápula volta seguindo o trilho, que é o gradil costal, quando ela faz esse movimento, se eu traçar de novo um eixo crânio-caudal, é como se ela fizesse uma rotação para fora, uma rotação lateral. Então assim eu consigo determinar os 6 movimentos que a escápula realiza, e é óbvio que se eu tiver uma alteração nesses movimentos durante o ritmo escapulotorácico, durante um movimento glenohumeral, é óbvio que eu vou levar a uma insuficiência dos músculos do manguito. Então, de novo, se eu falei que os músculos do manguito são os caras que vão resolver o meu problema da síndrome do impacto, eu tenho que, antes de começar a fortalecê-los, eu tenho que preparar a escápula para que ela possa ter o seu movimento normal, o seu ritmo normal, aumentando o braço de alavanca dos músculos do manguito. Se a escápula tiver com esses movimentos alterados ou exagerados, eu vou perder vantagem mecânica dos músculos rotadores. Então, uma das primeiras análises que eu vou fazer num paciente que tem a síndrome do impacto é um teste de discinese escapular. Tá? É um teste para discinese escapular. Então vamos aqui, ó. Pareceu minha unha azul. Eu vou olhar o paciente de costas e eu vou pedir para ele fechar os 2 punhos e colocar o polegar para cima. Lembra que sempre que eu estou com o polegar para cima, a gente chama de lata cheia. Polegar para baixo, lata vazia. Tá? Então vocês vão ver que sempre aqui em lata cheia, eu vou pedir para ele fazer um movimento entre a abdução e a flexão. Eu quero aproximadamente 35 a 45 graus, ó, no meio, que a gente chama de movimento no plano da escápula. Eu vou pedir para ele fazer essa repetição algumas vezes. O que
que vocês estão percebendo durante essa movimentação? Primeira coisa aqui, eu percebo que do lado esquerdo, então de novo, enquanto ele vai fazendo, eu tenho um movimento de tilt anterior e posterior, eu tenho uma inclinação para cima e uma inclinação, desculpe, uma rotação para cima, uma rotação para baixo, e eu tenho uma rotação medial e uma rotação lateral. Quais os movimentos que eu percebo que estão alterados aí? Eu percebo que o lado esquerdo, quando ele desce, além desse tremor, que já mostra uma insuficiência muscular, eu percebo que o ângulo inferior da escápula e até a borda medial dela, todo o ângulo inferior e mais a borda medial da escápula, eles vêm mais posterior do que o normal. Tá? Então eu já sei que ele tem exageradamente uma inclinação anterior da escápula esquerda. E isso me mostra que já existe uma insuficiência do serrátil fibras anteriores. Uma outra coisa que também fica muito claro aqui no caso dele, quando você compara, ainda mais quando você coloca a carga, quando você compara um lado com o outro, faz o mesmo movimento com carga. Ele vai fadigando, ó, começa a ficar mais visível o problema. Percebam esse agora, esqueçam o tilt. A gente já viu que ele tem um tilt anterior excessivo aqui. Vamos olhar para o movimento de rotação para cima e para baixo. Eu também percebo que ele está com um déficit de rotação para cima desse lado. Um lado ele roda mais que o outro, eu não tenho um ritmo escapular normal. Eu tenho um lado que roda sempre mais do que o outro. Como é que eu vou determinar o que está acontecendo para eu ter uma rotação para cima alterada? Eu vou palpar o trapézio fibras descendentes. Eu percebo que aqui, ó, bilateral, mais à esquerda, está parecendo um pedaço de madeira. Ó. Parece um pedaço rígido, ó, rígido. Eu já vejo que existe uma hiperatividade do trapézio descendente. Vamos entender daqui a pouco o que é isso. Só antes de eu explicar, eu vou dar um diagnóstico para ele de discinese escapular do tipo 2, quase que um tipo 3. Então, quando ele faz esse movimento e eu percebo que só o ângulo inferior da escápula fica proeminente, ele tem uma discinese do tipo 1. Então, quando ele faz esse movimento, esse teste, e só o ângulo inferior fica saliente, é uma discinese tipo 1. Quando ele faz o movimento, e eu tenho não só o ângulo inferior, mas também até o bordo medial da escápula, até metade dela fica saliente, é uma discinese tipo 2. Então é o ângulo inferior mais a metade inferior da borda medial da escápula. Depois eu repito isso, tá, gente? E quando eu tenho um descolamento total da escápula, até a espinha da escápula sai, toda a borda medial fica saliente, aí é uma discinese tipo 3. Igual o tipo 2 de novo, por favor. Daqui a pouco eu falo, só estou numa sequência. Tipo 2, então, vai rapidinho. É o ângulo inferior até o bordo medial. Pode deitar. Sentar. Que implicação isso aqui vai ter no movimento do ombro? Principalmente, que relação isso vai ter com a síndrome do impacto? Se o indivíduo ele tem uma inclinação anterior da escápula excessiva, por uma fraqueza ou insuficiência do serrátil anterior, que é um dos principais estabilizadores do braço e do ombro. Se ele tem um déficit de rotação para cima, uma insuficiência do trapézio fibras ascendentes, e a escápula durante qualquer movimento de elevação, ela faz isso, concorda que aqui eu tenho o processo coracoide e aqui eu tenho o acrômio? Então se a escápula fez isso, ó, se ela inclinou para frente mais do que o normal, você concorda que eu vou pegar o acrômio e rebaixar? Se ele está no topo da escápula, quando eu faço esse movimento eu estou rebaixando o acrômio, anteriorizando o acrômio. O que vai acontecer com o movimento da glenoide? Eu vou facilitar esse impacto anterior. É como se eu tivesse uma escápula alada, uma escápula mostrando um padrão de discinese, o movimento do húmero ele vai ficar muito mais próximo de ter um impacto subacromial. E por consequência,
de fazer esse pinçamento das estruturas de tecido mole nesse espaço subacromial. Então não adianta eu pegar um caso desse e já começar a fortalecer manguito. Pegar a borrachinha, amarrar no espaldar e fortalecer aqui, colocar um travesseirinho aqui, amarrar o elástico aqui e começar a fortalecer para o lado. Não adianta eu amarrar um elástico lá no espaldar, trazer aqui o subescapular e começar a fortalecer, se eu não primeiro estabilizar a escápula, não estabilizar o movimento escapular. E aí vocês vão recordar as aulas de cinesiologia e biomecânica do famoso volante escapular. Então se eu tenho uma escápula, que o ritmo normal dela seria isso aqui, ó, eu tenho que lembrar que o trapézio, tá? Tanto as suas fibras descendentes como as suas fibras ascendentes, eles têm uma função direta de fazer essa rotação para cima da escápula. O trapézio fibras ascendentes, eles saem de T6 a T12. Eles saem dessa região da coluna de processo espinhoso e eles vão subindo até inserir aqui, ó, aqui está a espinha da escápula, desse lado aqui. Eles saem de T6 a T12 e eles inserem aqui, na espinha da escápula, no bordo medial dela. Então eu pergunto, qual é o movimento que o trapézio ascendente ou inferior realiza na escápula? É aí que vocês erram. Aí que vocês erram. Vocês acham que o trapézio inferior, vocês têm a mania de achar que ele faz isso, ó, que ele faz a rotação para baixo, que ele puxa ela para baixo. E na verdade, como ele se insere aqui, ó, a importância de novo, que eu falo, vocês já me ouvem falar isso há anos, a importância de você saber origem e inserção muscular. Se eu sei que ele se insere na espinha da escápula, no bordo mais medial, quando ele contrai, ele faz isso, ó. Se ele inserisse na parte mais lateral da espinha da escápula, ele até poderia fazer isso, puxar para baixo. Como ele se insere no bordo medial, quando o trapézio inferior contrai, ele faz isso com a escápula. Ele ajuda a fazer a rotação para cima. E o trapézio fibras superiores ou descendentes, eles também inserem aqui na escápula. E ele tem a função de também rodar para cima. Então eu tenho dois músculos aqui, que quando contraem, eles têm a função de rodar para cima, o que a gente chama de upward, rotação para cima. Quando eu tenho uma insuficiência do trapézio fibras ascendentes, há um excesso, uma sobrecarga do trapézio fibras descendentes. Por isso que quem tem o padrão de discinese escapular, isso é muito comum, vocês viram o caso dele, tem muita tensão no trapézio. É por isso que o trapézio em qualquer paciente de ombro, antes de começar a encostar no ombro, você tem que fazer uma liberação miofacial. Porque o relaxamento dele é fundamental para que eu comece a recrutar o trapézio inferior. Quando o trapézio inferior começar a trabalhar bem, ele vai fazer a rotação para cima e vai diminuir a sobrecarga do trapézio descendente ou fibras superiores. É como se fosse um volante. Os dois, apesar de estarem em direções opostas, os dois, quando contraem, trapézio superior e inferior, eles puxam a escápula para o mesmo lado. Então você tem um volante. Essa mão puxa para cá, uma puxa para baixo e a outra para cima, mas os dois para virar o carro para o mesmo lado. Mesma coisa o trapézio superior e inferior. Um contrai puxando para baixo, o outro para cima. Só que para fazer o mesmo movimento de rotação. Na verdade aqui é a rotação para cima. A grande questão é, como eu posso abordar esses músculos estabilizadores da escápula, o serrátil anterior e o trapézio ascendente? Um desses exercícios, eu gosto de colocar o paciente em decúbito ventral. Pode deitar. Vou passar mais rapidamente agora, depois eu vou passo a passo. Primeiro ele precisa entender o que é recolocar a escápula. Então é importante você colocar a mão aqui, ele em decúbito ventral,
E eu vou pedir para ele encolher a escápula, recolher a escápula, trazendo para a linha média do corpo, como se fosse acompanhando minha mão. Então vai lá, força, isso, e volta. Vai, por meio, e volta. Esse é um trabalho importante, sempre você dando uma resistência leve com a mão, para ele entender o que é recolher e abrir a escápula. Recolher e abrir a escápula. Tá? De novo, recolheu. Mantém lá por 10 segundos e volta. Recolheu. Mantém por 10 segundos e volta. Tá. Feito isso, uma evolução desse exercício seria o que a gente chama de punch. Barriga para cima. Punch. Ele vai segurar um peso nas mãos, tá? Ele vai segurar um peso do lado esquerdo, né? Eu vou manter o braço sempre elevado, tá? Muito importante é dar consciência para ele relaxar o trapézio descendente, tá? E eu vou pedir para ele, como se fosse socar contra o ar, lá em cima, sem mexer no tronco, ó, ele compensou com o tronco, volta toda a escápula, isso. Curtinho, curtinho, subiu, isso. Qual músculo faz esse movimento de... Não precisa nem falar, né? O serrátil anterior. Tá? Mantém por 10 segundos e volta. Então esse é um exercício inicial, o punch, que eu posso dar para ele começar a adquirir a estabilidade de escápula por ativação do serrátil anterior. E volta. Volta mais. Subiu. Mantém os dois. Perceba o movimento que é realizado pela escápula e volta. Boa. Sem usar aqui. Subiu. Como seria uma evolução desse? Eu posso fazer com elástico, né? Eu posso pegar um garrote, amarro aqui na mão dele, vem para baixo ao longo do corpo e piso em cima dele aqui. Então aí ele vai fazer uma contra-resistência de um elástico. Ou se for um elástico aí de 2 metros, ele segura aqui, passa embaixo da maca e vem para essa mão dele aqui. E aí pelas 2 mãos ele consegue fazer o movimento. Fechado? Trouxe elástico aqui para vocês, eu queria que vocês treinassem depois. Com peso e com elástico. Tá? Então esse é um importante exercício para serrátil. Uma evolução dele seria começar a usar a gravidade. Então agora eu vou te pedir para ficar como se fosse uma ponte invertida, aquela que eu passei para estabilização lombar. Põe os 2 braços aqui na maca. Põe os 2 pés aqui, põe os pés. Isso. Você vai subir. Cabeça sempre reta ao longo do tronco. Esse seria bem uma evolução do exercício. Ele tem que já ter a consciência. Mantém a ponte aqui. Deixa cair. Foi muito, tá? Subiu. Mantém. 10 segundos. Mantém, 10 segundos. A ativação aqui é total do serrátil para manter esse movimento, tá? Nem sempre ele vai conseguir isso antes de pelo menos umas 5, 10 sessões, tá? E desceu. Isso. Relaxou totalmente a escápula, tá? Subiu. Vamos manter mais 10. Segura. Cresce aqui. Uma cabeça para baixo. Cresce, mantém. 10 segundos e solta. Essa também esse é um exercício de ativação de serrátil anterior. Ah, mas eu pulei etapas. Esse talvez seja um pouco complicado para fazer numa fase mediana, inicial. Eu posso pedir para ele ficar em 4 apoios. Agora apoiado direto no braço, 4 apoios. Cabeça sempre alinhada com o corpo. Volta um pouquinho, isso. Aqui. Deixa cair o tórax. Isso. Subiu. Cresce aqui. Cresce. Daí. Contra a gravidade, usando o próprio peso corporal. Uma evolução de exercício. Importante sempre estabilizar bem aqui. Ó. Volta um pouquinho mais. E deixa cair devagar. Subiu. Perfeito. Todos esses para ativação do serrátil anterior. Agora vamos bolar alguns exercícios de ativação de trapézio fibras ascendentes. Agora foi só serrátil. Decúbito ventral mesmo, pode deitar. Vem um pouquinho mais para cá na maca, para a sua direita.
eu tenho que lembrar que se o trapézio ascendente ele está nesse trajeto aqui, com uma inclinação aí de 135, 145 graus, eu sei que se eu colocar o paciente aqui, ó, ele vai um pouquinho mais para fora. Isso. Nessa posição, estabilizou a escápula, recolheu a escápula, mantém aqui, abre o braço, lata cheia, na verdade aponta para frente, aqui. Eu vou pedir o movimento para ele. Dessa posição de 90 graus de abdução, tá? Ele vai fazer esse movimento até aproximadamente 145, 150 graus. Tá? Aqui eu alinhei totalmente as fibras do trapézio ascendente. Então aqui eu estou dando vantagem mecânica para esse músculo. E aí eu peço para ele voltar à posição neutra e relaxa. De novo, estabiliza a escápula, estabiliza aqui, estica o cotovelo, subiu, relaxa mais isso daqui, relaxa, boa. Subiu, sem dobrar o cotovelo e volta, e volta, e volta. E desceu, e desceu. Relaxa bem aqui, aquela maca com orifício na frente é bem melhor para fazer esse tipo de approach, tá? Estabilizou a escápula, esticou o cotovelo, estica o braço. Isso, subiu, subiu. Mais um pouquinho, relaxa aqui, relaxa, relaxa isso. Só aqui embaixo. Posso eventualmente usar, mantém aqui, mantém parado. Eu posso eventualmente colocar uma eletroestimulação. Eu posso vir com fez ou com a russa, corrente alça e colocar aqui, ó, no sentido das fibras. Poderia colocar uma no trapézio, fibras ascendentes, de repente uma no infraespinal, tá? Para manter essa posição associada à eletroestimulação, para eu melhorar esse recrutamento. Ó, você percebe que ele tem uma hipotonia. Você palpa aqui, um pouquinho mais. Relaxa aqui, relaxa. Ó, agora sim, quando você pede para ele inibir o trapézio superior, você percebe que aumenta aqui, ó, endureceu. Ó. Olha que interessante. Ele estava fazendo todo o movimento para o superior. Agora você pede, relaxa aqui. Ó, ativa. Ó, tá duro. Tá ativando. Tá? Uma evolução desse, relaxa, seria um exercício da série de Blackburn, que a gente pede para ele fazer agora em lata cheia. Vou pedir para ele apontar, fecha as mãos e coloca o dedo para cima. Mantendo já, relaxa bem o trapézio, mantém nessa posição. Ele vai sair de aproximadamente 130 graus de abdução. Eu vou pedir para ele trazer aqui, ó, e volta. Trazer aqui e volta. Aqui eu estou alinhando totalmente as fibras do trapézio. E volta. Um pouquinho mais fora da maca. Isso. Polegar para cima de novo, estica o cotovelo. Vai, subiu. Vai. Relaxa aqui, inibe esse. Boa. Tenta manter a escápula assim, sem usar esse. Esse feedback tem que ser o tempo todo, tá? Para ele inibir esse de cima aqui. Eu não quero usar o superior. E desce. Força aqui, é aqui que eu quero. Vai, controla a escápula. Vai, boa. Mais devagar para subir. Mantém 10 segundos e desce. Mantém 10 segundos e desce. Subiu? Mantém 10 segundos lá, mantém. E desce. Inibe aqui o tempo todo, ó. Isso que eu quero, tá relaxado, ó. Tá? Inibe aqui, subiu. Inibe. Boa, é aqui a ativação. E desce. Perfeito? Mais um dessa série. E por último, um que alguns trabalhos têm mostrado que pega bastante também inferior, apesar da angulação não ser a ideal, é um movimento aqui, ó. Você vai pedir para ele fazer esse movimento para trás e você faz uma resistência contra a extensão. Esse é um também que se mostrou muito importante para fazer a ativação dos músculos estabilizadores da escápula. Então, você vem aqui, ó, vem por aqui, força lá, mantém nessa posição, mesometria para posterior. Ó. Apesar da angulação não ser ideal, esse é um exercício que usa bastante também os estabilizadores. E volta, e relaxa. Eu vou lá para trás, roda um pouquinho mais o braço, boa. Lá atrás agora, vai. Força. Estabiliza a escápula, traz para a escápula. Isso. Traz para cá. Isso. Tá, então eu queria que vocês treinassem todos esses. Como realizar esses 6 exercícios iniciais, eu passo outros um pouco mais difíceis de se fazer. Valeu?